Milhares de brasileiros sofrem com pressão alta. E de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, de 2010 a 2020 foram registradas mais de 500 mil mortes por doenças hipertensivas no país. Alagoas está entre os estados com a maior taxa de mortalidade em 2020, com 38 óbitos a cada 100 mil habitantes. A alimentação é um dos caminhos para controlar a pressão. E esse é o nosso assunto na nossa pausa gostosa do café. E é claro que para falar sobre esse assunto tão importante, a gente recebe a nutricionista Alessandra Gama mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, doutora Alessandra, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Bruno, muito obrigada. A gente fica chocada com esses dados, né? Impressionante. Não é só impressionante, a gente fica assim, porque a pressão arterial é uma doença que ela vai chegando devagarzinho, bem sorrateira, você não tem a menor ideia de que você seja hipertenso, e quando isso vai acontecer, realmente você já está aí dentro dos riscos aí de doenças cardiovasculares, um infarto, um AVC, então a gente já fica realmente pensando o que a gente pode colocar na nossa alimentação, quais são as mudanças, que não são tão difíceis, gente. A gente tem que pensar o seguinte, são mudanças mesmo de comportamento, de hábitos, principalmente aí a mudança de hábito alimentar, né? Isso é fundamental, né? É fundamental, a gente tem que ter consciência que isso pode chegar para todo mundo, como a gente está vendo aí os dados. E a gente vai falar sobre alimentação, que é um dos caminhos, como a senhora falou, um conjunto de fatores, e a alimentação tem um papel, acho que, importantíssimo, através de que a gente sabe que a gente tem esse problema tão presente na população, mas ainda assim tão difícil de controlar de uma forma geral, né? Às vezes as pessoas não levam esse regramento a sério. Então, qual o papel nesse controle através da alimentação? Sim. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, dentro da alimentação normal do brasileiro, o sal está contido em tudo, se você, né, não somente nos produtos que a gente sabe que são salgados, mas principalmente aí nos produtos doces. Então ele está em toda parte da nossa alimentação. E principalmente aí nos alimentos processados, ultraprocessados, que infelizmente as pessoas têm o hábito de consumir aí de uma maneira, né, muito grande. Então eu trouxe aqui para vocês alguns alimentos que são fáceis e explicar por que são importantes manter a ingestão diária desses alimentos, principalmente aí para o controle e para pessoas realmente que querem promover aí uma qualidade de vida, uma saúde e uma alimentação saudável, tá? Já está aparecendo o vegetal. Isso, a gente tem que... Olha, quando pensa em um alimento saudável, em um prato saudável, a gente sempre tem que pensar o seguinte, como é que ele está colorido, tá? Mas assim, quando a gente coloca os verdes folhosos, aqueles verdes escuros, os legumes, os vegetais verdes escuros, ele tem uma quantidade muito grande aí de potássio, tá? Potássio aí é um grande parceiro aí para as pessoas que são hipertensas. Por quê? Porque, lembrando que quando a gente coloca o sal para dentro, esse sal é uma molécula que ele atrai água, tá? Então ele aumenta aí o volume plasmático, fazendo com que esse coração tenha uma dificuldade muito grande de bombeamento, tá? Então o volume fica muito grande. Então aí esse potássio ele excreta esse sal. Então a gente tem o sódio, então é importante aí ver um alimentozinho, é verde, é um brócolis, um alface, um agrião, tudo que você pensar que é verde, principalmente os verdes escuros, pode colocar aí na sua alimentação, porque você excreta esse sal com muito mais tranquilidade. Então, não tem para onde correr. Tem que ter esses verdes folhosos aí na mesa todos os dias. Aí fica a atenção. E agora, o próximo que a gente vai mostrar, alimentos, frutas. São as frutas, então. Trouxe os legumes e agora vou trazer para vocês as frutas também, que são aí ricas em potássio. Trouxe aqui aquelas mais conhecidas, que já está no nosso dia a dia, né? O abacate, que a gente já sabe, já falou tantas vezes aqui da importância dessa fruta tão importante, né? Com uma quantidade de gorduras muito boas. A banana, que está todos os dias aí, que tem a quantidade de potássio bem interessante. E o mamão. Lembrando que, às vezes, vem um combo junto, vem uma hipertensão e vem um diabetes, né? Quando a gente tem pessoas que tem um combo. Então, quem vai fazer consumo aí dessa banana, pelo menos duas unidades de dia, ela coloca e adicione a quantidade de fibra interessante, que seria uma aveia. Para quê? Para modelar um pouquinho aí a questão do açúcar. Mas então, ingerir aí diariamente essas frutas que tem uma fonte importante aí de potássio. O potássio sendo fundamental nessa prevenção. Sim. E agora a gente vai para a próxima.
Óxido nítrico. Quase que não então, sei. Isso, vamos lá. Eu não falei para vocês que o potássio é importante porque ele excreta, né? É sódio, mas então o ácido nítrico, o que ele vai fazer? Ele é um vasodilatador. Quando a gente precisa facilitar a vida desse coraçãozinho, no bombeamento desse sangue, a gente tem que pensar o seguinte, se existe essa pressão, ou seja, a dificuldade da passagem desse sangue, desse fluido nos nossos vasos, principalmente os capilares, que são vasos mais estreitos, né? Então a gente vai colocar o quê? Um alimento rico em ácido nítrico. Por quê? Porque ele é um vasodilatador, ou seja, não pode ter uma rigidez nas paredes desses vasos. Então ele vai promover o relaxamento e esse sangue vai ficar mais fluido. Então é bem interessante você colocar beterraba, colocar o alho, tem vasos nesses alimentos que são importantíssimos. Então promover o potássio e o óxido nítrico. A gente vai ver aí outros alimentos ricos também em ácido nítrico que são importantes. E aí a gente mostra agora do cálcio, é isso? Isso, cálcio. Cálcio é importante porque tem uma quantidade muito grande, uma fonte de cálcio aí. Então são alimentos que você não pode tirar, o hipertenso não pode tirar aí da sua ingestão. Os legumes verdes folhosos, os ricos aí em óxido nítrico e o cálcio. Quando eu falo aí dos produtos lácteos, lembrando que tem que ser o desnatado, que tem um teor menor aí de gordura nesse alimento, mas pode ser o iogurte, o leite, o queijo, o kefir, então que tem uma composição interessante aí de cálcio, que também as pessoas vão encontrar nos legumes verdes folhosos também, que tem uma quantidade muito grande aí de cálcio. Então aí é um conjunto importantíssimo para manter aí esse sangue mais fluido e aí excretar esse sódio. A aveia também é importante, doutora? A aveia, porque a aveia, quando a gente fala assim, a aveia, a gente tem a beta-glucana. Quando a gente tem que pensar assim, quando eu falo em aveia, a farinha de aveia, ela tem uma disposição dessa beta-glucana com maior facilidade. Então, entre a aveia e a farinha de aveia, usar sempre a farinha de aveia. Olha que casamento perfeito. No café da manhã, você vai comer uma fruta, tá? Que pode ser uma banana. Você vai colocar e adicionar essa farinha de aveia no iogurte. Tá pronto no café da manhã, você vai ter cálcio, você vai ter potássio, vai ter óxido nítrico. Então, assim, você vê que não é difícil a gente juntar uma boa alimentação para controlar aí algumas doenças crônicas. Então, coloca aí a aveia na sua vida, que é muito importante, essa beta-glucana. E agora a gente vai mostrar também a próxima que a doutora separou, girassol. Então, gente, semente de girassol, que é uma coisa tão fácil, tão baratinho que a gente encontra, né? E fala assim, mas só quem come isso é passarinho, não. Se a gente bem soubesse, colocaria também na nossa alimentação. Uma fonte de potássio, zinco e magnésio, tá? Quando eu falei para você que a gente precisa ajudar o nosso coração a bombear melhor esse sangue, a facilitar, que esse sangue fique mais fluido, a gente tem que lembrar tanto do potássio como do magnésio. Por quê? Porque ele vai causar um relaxamento aí nesses vasos. Então esse sangue ele vai transcorrer com muito mais facilidade. Então, fácil. Você pode colocar, como é que eu vou usar a semente de girassol? Você pode colocar numa salada, você pode colocar no iogurte, né? Você pode comer ali, às vezes você pode comer ele com um torradinho, até como um tira-gosto. Então você pode colocar aí a semente de girassol no seu dia a dia, porque esses minerais são importantíssimos aí para o controle, sim, da pressão arterial. A opção não falta, e não falta mesmo, porque a gente vai mostrar mais uma agora, inclusive, que é o chocolate amargo. Então, essa é uma opção boa, né? Com certeza. A gente tem que aprender, sim, a modificar o nosso paladar, né? A começar a consumir, sim, o chocolate amargo. E tanta gente aí, mas eu não vou conseguir. Consegue, porque o nosso paladar é um órgão que consegue se adaptar com facilidade. Então, só tentar. Porque a quantidade impressionante que tem de flavonoides, tá? Quando a gente fala em flavonoides, a gente fala assim, antioxidante, gente. A gente tem que lembrar que a nossa célula, ela envelhece, né? E os radicais livres, eles têm um papel, infelizmente, muito grande nisso, nesse envelhecimento celular. Então, os flavonoides, né, que são os antioxidantes, aí, eles promovem aí um rejuvenescimento nessa célula. Então, é importante a gente colocar na nossa dieta aí os flavonoides e os antioxidantes, que a gente vai encontrar também aí nas frutas vermelhas. Então, o chocolate amargo é uma excelente opção. Então a gente está falando bastante de várias opções, de um problema muito sério, inclusive, né, doutora? Mas é que requer uma mudança alimentar de uma forma geral.
A mudança de hábito, né? Uma mudança de comportamento, né? A gente começar primeiro realmente a fazer as melhores escolhas. Porque a gente sabe, a gente até sabe o que comer, Protásio. A gente fala assim, a gente sabe que uma alimentação saudável, a gente bate aqui todos os dias, um prato colorido, com legumes, com frutas. Isso é uma alimentação saudável. O problema é que as pessoas fazem assim as suas escolhas erradas, né? Quando a gente menos espera, a gente aí já está realmente adquiriu aí uma doença crônica. Mas a mudança de hábito, uma boa alimentação e uma atividade física, né? Então, as pessoas aí que são sedentárias, então você vai realmente ter um controle e evitar realmente aí essas doenças crônicas que estão, o diabetes e a hipertensão, que são muito rápidas e chegam muito sorrateiras, muito silenciosas. Verdade. E essa mudança faz uma diferença enorme. Faz sim. Doutora Alessandra, muito obrigado pelos esclarecimentos e uma boa semana. Uma boa semana a todos. Espero que todo mundo aproveite essas dicas aí, coloque assim uma alimentação mais saudável, menos sal, viu, gente? Em vez de o sal, usar aí um temperinho para reforçar aí o sabor do alimento. Segue as dicas, viu, da doutora Alessandra daqui para frente e ajuda também a controlar a pressão e a prevenir várias doenças com a alimentação mais regrada.